Você se sente exausto, constantemente esvaziado, vivendo uma vida que parece não ser sua? A verdade é que a cura emocional profunda, aquela que liberta, só acontece quando você escolhe um caminho que a maioria teme: colocar a si mesmo em primeiro lugar. E não, isso não é egoísmo. É o ponto de virada para tudo. Vivemos num mundo que nos empurra para fora, nos moldando às expectativas alheias. Carl Jung nos alertava: ao buscar validação externa e nos encaixar em moldes, esquecemos quem somos. Raramente nos perguntamos: o que eu realmente quero? Do que eu preciso? Essa desconexão é a raiz de muitas feridas emocionais. Mas o que acontece com tudo aquilo que reprimimos? Isso não desaparece. Pelo contrário. Aquilo que negamos de nós mesmos se transforma em uma sombra, encontrando maneiras de se manifestar em nossas vidas. Pense em padrões de autossabotagem, em relações que se repetem, naquela sensação constante de insatisfação. Por que a vida não muda? Por que nos vemos presos nos mesmos conflitos? A resposta não está lá fora. A cura, como ensinava Jung, começa quando paramos de buscar no exterior e ousamos explorar nosso próprio mundo interior. Se sua vida parece um reflexo de caos, cercado de pessoas que não te valorizam, com sua energia drenada em relações tóxicas, isso não é coincidência. É seu inconsciente mostrando que algo dentro de você precisa ser cuidado. A questão é: você está disposto a ouvir? A maioria evita esse processo porque se enfrentar não é fácil. Significa encarar feridas, inseguranças e, muitas vezes, aceitar que somos nós mesmos que permitimos que a dor persista. Mas a verdadeira transformação reside exatamente aí. Priorizar-se é reconhecer que não há cura em ambientes tóxicos. Não há cura se você continua permitindo o mesmo de sempre. Jung falava da individuação, um processo de nos libertarmos de influências externas para descobrir nossa própria identidade. Não é sobre isolamento, mas sobre parar de depender do mundo para definir quem você é. Quantas vezes sua felicidade dependeu da validação de alguém? Quantas vezes o medo da rejeição impediu você de fazer o que realmente deseja? Quando você começa a priorizar, algo muda internamente. Você para de aceitar migalhas emocionais, para de buscar que outros preencham vazios que só você pode curar. Você não precisa se encaixar em molde algum. O que você precisa é se conectar consigo mesmo. E quando isso acontece, a cura flui sem barreiras. As relações que antes te drenavam começam a se dissipar. As situações que te causavam sofrimento perdem o poder sobre você. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Você parou de buscar fora o que sempre esteve dentro. E é aqui que surge a verdadeira liberdade. Essa jornada, porém, exige coragem. Exige paciência. Significa aprender a dizer não, a estabelecer limites e, acima de tudo, a se ouvir. Quantas vezes você ignorou sua intuição por medo de desapontar os outros? Quantas vezes sacrificou sua paz para agradar alguém? Jung nos diz que o preço de nos ignorarmos é alto demais. Pagamos com ansiedade, com cansaço, com uma vida que não parece nossa. Mas, ao decidir se priorizar, você começa a notar algo curioso. O mundo já não parece tão caótico. As relações deixam de ser uma luta constante. Por quê? Porque você parou de lutar contra si mesmo. A cura emocional não é um destino a que você chega, mas um caminho que percorre dia após dia. É o ato de se escolher repetidamente, sem culpa, sem medo. E quando você finalmente faz isso, tudo muda. E aqui, uma verdade incômoda: quando você se prioriza, você começa a perder pessoas. Não porque você mudou para pior, mas porque parou de tolerar o que antes aceitava. Pessoas que pareciam fundamentais em sua vida podem se afastar, algumas sem explicações. O que no início parece uma perda, logo se revela uma libertação. Porque para cada porta que se fecha, abre-se um espaço para algo mais autêntico. Esse processo, embora necessário, não é fácil. O inconsciente resiste à mudança porque busca a segurança do conhecido, mesmo que o passado tenha sido doloroso. Ele ainda é familiar, e o familiar nos dá uma falsa sensação de controle. Por isso, muitos preferem ficar em situações que os machucam, em relações que os consomem, porque o medo do desconhecido parece maior que o sofrimento que já conhecem. Mas é exatamente aí que a verdadeira transformação ocorre, quando você ousa soltar. Soltar não é esquecer da noite para o dia, nem fingir que nada importa.
Significa aceitar que você não pode forçar ninguém a ficar, nem fazer alguém te valorizar se essa pessoa não quer. A única pessoa responsável pelo seu bem-estar é você. Nesse ponto, o mundo se divide: aqueles que seguem buscando fora o que só podem encontrar dentro, e aqueles que decidem se enfrentar e iniciar sua própria jornada de cura. Jung nos diz que o caminho para a totalidade não é fácil, mas é o único que vale a pena percorrer. É o caminho da autenticidade, onde você se permite ser quem realmente é, sem desculpas nem medo. Quando você se prioriza, a qualidade das suas relações muda. Pessoas que estavam na sua vida apenas por interesse se afastam. Em seu lugar começam a chegar aquelas que realmente valorizam sua presença. Relações onde há reciprocidade, onde o carinho não se mede em sacrifícios, mas em apoio mútuo. Porque quando você se valoriza, deixa de aceitar menos do que merece. O problema é que a maioria não chega a esse ponto, pois o processo de soltar é doloroso. Não só pela perda em si, mas porque nos obriga a enfrentar a parte de nós que permitiu certas dinâmicas por tanto tempo. É mais fácil culpar o outro, dizer que o problema está fora. Mas Jung nos lembra que tudo o que vivemos é um reflexo do nosso mundo interno. E até que façamos o trabalho de curar por dentro, continuaremos repetindo os mesmos padrões. Aqui entra o conceito da sombra. Jung dizia que todos carregamos dentro de nós partes que não queremos reconhecer. Medos, inseguranças, desejos ocultos, emoções que reprimimos porque nos disseram que não eram aceitáveis. Negar nossa sombra não a faz desaparecer. Pelo contrário, quanto mais a ignoramos, mais poder ela tem sobre nós. A sombra não some só porque você a evita. Ela se esconde nas relações que você escolhe, nos conflitos que vive, nas emoções que você não consegue controlar. Quando você se prioriza, começa a tornar sua sombra consciente. Começa a notar seus próprios padrões, as formas como se autossabota, as vezes em que diz sim quando quer dizer não. E nesse momento, você tem duas opções: continuar vivendo na inconsciência ou começar a tomar o controle da sua vida. Esse é o ponto em que muitos param, porque enfrentar a sombra é desconfortável. Significa reconhecer que permitimos situações que nos machucam, que demos demais onde não éramos valorizados, que aceitamos menos do que merecíamos. Mas aqui está a verdade: a dor de encarar a realidade é temporária. A dor de viver na negação dura a vida toda. O caminho para a cura emocional começa quando você decide se olhar com honestidade, não a partir do julgamento, mas da compaixão. Jung dizia que não podemos curar o que não reconhecemos, não podemos mudar o que não estamos dispostos a aceitar. Mas no momento em que você decide se encarar de frente, sem máscaras, sem desculpas, algo dentro de você muda. É aqui que a verdadeira cura começa, quando você para de buscar culpados e começa a assumir seu poder. Quando percebe que a vida não te acontece, mas é criada por cada decisão que você toma. Quando entende que não precisa da aprovação de ninguém para viver uma vida autêntica. A partir desse ponto, a transformação se torna inevitável. Você começa a atrair pessoas e situações que refletem seu novo nível de consciência. Para de se esforçar para se encaixar onde nunca pertenceu. A ansiedade pelo futuro se dissolve porque você confia na sua capacidade de navegar a vida a partir da sua verdade. Mas o mais belo de tudo é a paz que surge quando você finalmente se escolhe. Aquela sensação de liberdade que só se experimenta quando você não depende mais de nada externo para se sentir completo. Aquela certeza de que tudo o que você precisa já está dentro de você. Se essa mensagem ressoa com você, se você sente que chegou a hora de assumir o controle da sua vida e parar de viver na negação, eu te pergunto: qual é o primeiro hábito ou relação tóxica que você está disposto a soltar hoje? Compartilhe nos comentários abaixo. Sua experiência pode inspirar outros.